Fala, galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos falar de um filme que fala de uma civilização humana de mais de 20 mil anos no futuro, mas que é baseada em história antiga, porque nós vamos falar sobre um império muito conhecido da humanidade. Gostou da ideia? Então nos acompanhe. Solta a vinheta, produção! E aí, gente? Bem, como eu falei, nós vamos falar sobre uma trilogia. É essa aqui, A Fundação de Isaac Asimov, um dos maiores escritores de ficção científica da história do século XX. Ele fala sobre a humanidade. A humanidade se espalhou pelo espaço e com tecnologia tomou toda a Via Láctea. A galáxia tem trilhões e trilhões de seres humanos a ocupando. Só que ela ficou tão grande, que o que acontece? A sua própria, o seu próprio tamanho vai levar à sua ruína. E aonde a gente já viu isso? Nós já vimos isso na história há mais de 2000 anos atrás. O Império Romano. Roma surge de uma pequena cidade na colina capitolina, às margens do rio Tibre, fundada por Rômulo e Remo, e acaba quase que 1000 anos depois, no ano de 756 depois de Cristo, quando os Érulos tomam Roma, quando um povo bárbaro assume o comando, destrói Roma e mata o último imperador do Império Romano do Ocidente, e Roma sucumbe por causa do seu próprio tamanho, por tentar manter toda essa estrutura gigantesca, ocupando Europa, Ásia, África. Ela não consegue organizar isso, falta inclusive de comunicação, o que não é um dos maiores problemas que nós temos hoje. A não ser quando o desespero se abateu sobre as pessoas porque elas ficaram sem Instagram, sem Facebook e sem o principal meio de comunicação nos dias atuais, o WhatsApp. As pessoas esquecendo que você pode ligar, que você pode mandar um SMS, e ficaram perdidas. Então, se isso acontece hoje, após nós termos essa tecnologia por 10 anos na nossa vida, imagina a falta de comunicação que levou à queda do Império Romano há 2000 anos atrás. É sobre isso que Asimov fala no livro da Fundação. O que a Fundação fala, e se vocês tiverem a oportunidade, às vezes nem de ler o livro, mas sim de acompanhar a série teve que sofrer algumas mudanças, nós só temos 3 capítulos até agora, vai ser lançado o 4º capítulo, e a previsão é de que sejam 8 anos de saga, mais ou menos aquilo que Lost e Game of Thrones tiveram. Não é? Vai ser uma história que nós vamos acompanhar ao longo do tempo. E como é que começa essa história? Começa com um psicohistoriador, uma profissão que o Asimov cria para a série, para a sua trilogia. Nessa história, Hari Seldon, o criador dessa matéria, ele faz o quê? Ele, através de cálculos matemáticos, reunindo dados de toda a galáxia, ele começa a ver que há uma pressão que está levando o Império a uma futura crise. Por quê? Porque Hari Seldon sabe que se ele fosse pegar a história de cada homem do universo, seria impossível fazer essa história. Mas nós, historiadores, sabemos que as massas, os grandes grupos, se comportam mais ou menos
da mesma forma. Se sentem fome, se sentem raiva, se sentem medo, nós tendemos a saber o que esses homens fazem. E Harry Seldon, no livro, faz isso. E ele começa a disseminar a sua ideia de que o império vai acabar. E o império vai cair daqui a 200, 500 anos, se algo for feito, 1000, 1200 anos. Mas é inevitável que o império acabe. É lógico que o imperador vai começar a perseguir Harry Seldon e o Harry, com muita determinação, consegue convencer o imperador de que, se a sua ideia for posta para funcionar, as trevas que ele previa sem o comando do império durariam 30.000 anos, muito mais do que os 12.000 anos no qual o Império Galáctico já existia. O que aconteceria? Essas trevas seriam encurtadas para 1000 anos. Por quê? Porque a fundação, essa empreitada que Harry Seldon queria colocar, ela juntaria numa enciclopédia galáctica toda a história da humanidade, toda a tecnologia que existe na galáxia. E tudo isso ficaria guardado para que, quando as trevas viessem, e aí Asimov utiliza essa ideia de trevas, de escuridão, de caos, muito como os historiadores da Idade Moderna se referiam à Idade Média, quando o Império Romano cai e a Europa cai dentro de um esquecimento, de um comando de uma igreja que voltou todas as suas forças para a disseminação da palavra de Deus. Porém, não ensinava as pessoas a lerem, a escreverem e simplesmente a terem medo daquilo que Deus faria com quem não obedecesse à igreja. Ela se tornou a grande força durante esse período de 1000 anos. E os historiadores da modernidade, para denegrir a imagem da igreja, já que ela era a que botava reis, rainhas e imperadores no poder, e os homens queriam acabar, diminuir esse poder, começaram a criticar e começaram a chamar esse período de 1000 anos de Idade das Trevas. Harry Seldon fala sobre isso nos livros. Os historiadores da Idade Moderna falam sobre isso em história. Então, mais uma vez, nós estamos vendo uma série muito bem escrita que fala sobre o futuro, e nós temos o quê? Uma visão do que aconteceu no nosso passado. Todo o poder que Roma teve, toda a riqueza, toda a tecnologia que os romanos tiveram. Quando nós pensamos que há mais de 2000 anos atrás, Roma tinha mais de 3 milhões de habitantes, aonde todo quarteirão recebia uma bica soltando água pura 24 horas por dia, sistema de esgoto que levava todos os dejetos para o rio Tibre. Isso há 2000 anos atrás. Se a gente pensar na Europa, Lisboa do século XVIII, existia uma lei que, quando as pessoas iam jogar pela janela, sim, as pessoas faziam isso no século XVIII em Lisboa. Se você não gritasse água vai para explicar que você estava jogando pela janela, no meio da rua, os seus dejetos noturnos, a sua urina, as suas fezes, imagina como cheirava essa cidade, porque isso era feito por todos. Você poderia ser multado. Então, volta 1500, 1600 anos antes disso, os romanos tinham um sistema de esgoto e água potável para
todos essas águas que eram trazidas por aquedutos de quilômetros e quilômetros fora da cidade de Roma. Outra coisa que aparece no primeiro capítulo do seriado, quem tiver oportunidade novamente na Apple TV, tem uma construção gigantesca que traz as pessoas do espaço para o planeta Trantor por elevador. E vem o comentário: uma das coisas que o Império mais sabe fazer é construir. E era o que os romanos faziam. Suas obras arquitetônicas, todas as vezes que os romanos conquistavam um novo lugar, eles construíam uma cidade. Daí, quem não somos poucos que conhecemos o velho ditado: todos os caminhos levam a Roma, não é? Por quê? Porque os romanos, para facilitar o transporte de mercadorias e principalmente do seu exército cada vez mais rápido, construía essas estradas ligando os seus territórios, tanto o território de Roma para os territórios conquistados. Vale a pena pegar a trilogia, ler, ver como Asimov trata a história romana através de uma visão de uma humanidade no futuro. Vale a pena ver ficção e aprender história. História faz parte da nossa vida. Nós não olhamos para o passado para aprender, olha, tudo aquilo que nós sabemos. Não, nós olhamos para o passado para entender aquilo que nós estamos fazendo agora, o porquê estamos aqui, e muitas vezes a gente se pega pensando, para onde nós vamos? Será que vai haver uma fundação? Será que a tecnologia vai aumentar a longevidade, vai nos permitir chegar a outros sistemas solares, a outras galáxias? Lógico, não dá para saber, não dá para fazer previsões. Asimov também errou muitas previsões, mas por incrível que pareça, acertou muitas. Não que estejam nesses livros, estão em outros livros que ele já havia escrito. Então, meus amigos, Fundação de Isaac Asimov, a trilogia ou o seriado na TV. Vejam, porque conhecimento nunca é demais. E não se esqueçam, Take História, siga essa ideia. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.